pessoal, um dos cálculos mais feitos por eletricistas iniciantes é sobre o cálculo do disjuntor a ser usado numa instalação. Hoje em dia usamos divisões para cada circuito, né? Onde a lâmpada de tal potência utiliza um circuito separado por um disjuntor, ou então um chuveiro de tal potência tem um disjuntor exclusivo para ele. E eu vou estar explicando mais ou menos não, em partes, vou estar explicando em partes como se chega no resultado do cálculo para você visualizar qual disjuntor vai ser usado para, para a instalação. Eu fiz uma tabelinha aqui, onde eu coloquei o tipo de tomadas, o chuveiro e lâmpadas, e a quantidade, que vai ser muito importante aí pro resultado, e a escolha do disjuntor. Daí com eles também veio a potência, que é dada em watts, potência que vem especificada no aparelho na hora de ser adquirido, comprado. E depois de feito o cálculo, que é dado assim, você precisa achar a corrente. Para você achar a corrente, você usa essa fórmula, onde P, que seria a potência, no caso essa potência, dividido pela tensão de entrada, no caso a tensão que sai do poste da sua casa e entra para sua casa. No caso, eu usei aqui uma tensão de 127 volts. No caso, se na sua casa fosse de 220, você só ia fazer a alteração, certo? Daí com isso, fez a divisão, daí você multiplica pela quantidade, que no caso aqui são 6, no caso da lâmpada, das tomadas de 10 amperes. No caso aqui, cada aparelho consome 9 volts, e esses 9 volts dividido pela tensão se chega a uma determinada corrente, e essa corrente multiplicada pela quantidade de tomadas, verifique-se que a corrente é dada e se chega no resultado de 0,42 A. É uma corrente baixa, no entanto, chega a ser perigosa, porque com 3 miliamperes com 0,3 miliamperes já é possível um acidente fatal, com até casos de morte, certo? Então, se chegou no resultado 0,42 A, e só que essa corrente é muito baixa, eu não vou ter um disjuntor para isso. Um fusível eu posso até ter, só que um disjuntor eu não vou ter, certo? Então eu preciso aumentar essa corrente para mim verificar o disjuntor que eu tenho que ser usado, né? No caso, como essa corrente deu baixa, eu posso juntar esse circuito com outro circuito. No caso aqui tem as tomadas de 20 amperes. São 3 tomadas com 500 watts cada uma. Fazendo o mesmo processo, dividindo 500 watts pela tensão, multiplicando o resultado pela quantidade, se tem 11,81 A. Esse resultado foi obtido, e com esse resultado somado com 0,42 já chega numa corrente de 12 amperes, no caso, né? E já é possível encontrar um disjuntor desse porte. Então, no caso das tomadas aqui, eu já consigo dimensionar um disjuntor só para elas, certo? Agora, no caso dos chuveiros, são 2 chuveiros, cada um com 5.500 watts. No caso aqui, a corrente
a ser usada já vai ser bem alta, porque são 5.500 watts dividido por 127, deu um total de 43 amperes para cada chuveiro, e somado dá 86, certo? Então a corrente desse chuveiro já é bem alta. Então o que deve ser feito é uma divisão para cada chuveiro, um, um, um disjuntor separado. Um disjuntor aí que no caso seria de 45, de 50 amperes, certo? Aqui no caso das lâmpadas, são, são 6 lâmpadas de 10 watts, de 10 watts cada um. Fazendo o mesmo processo para saber a corrente total, eu obtive 0,47 ampere. Nesse 0,47 ampere é um valor baixo, razoável, só que no disjuntor onde eu coloquei as tomadas, eu utilizei um disjuntor de 15, eu poderia ter usado ali naquele caso. O recomendado é fazer uma divisão no caso das lâmpadas e da tomada, fazer um circuito separado para eles. No caso das tomadas, não é uma coisa que vai ser sempre ligado constantemente. Vai ser somente o necessário, né? No caso, é uma televisão, é um carregador celular, um computador, que sempre vai estar ligado, né? Só que o restante, um micro-ondas, pelo menos aqui em casa não, não fica ligado um grande período de tempo. O, o forno elétrico, o forno a gás também, que tem partes elétricas. Então, não é uma corrente que é usada a todo momento, certo? Não é uma potência que você utiliza dela a todo momento. Então, essa potência que no caso foi expressada por 12 amperes na somando essas duas correntes, vai ser uma corrente que não vai ser usada por um longo período de tempo, né? Vai ser por um curto tempo. No caso do chuveiro também, é um curto tempo, só que o chuveiro ele consome uma alta potência e com isso uma grande corrente. Então, o que se deve levar-se em conta no chuveiro é que além de eu por eu consumir bastante corrente, eu tenho que tomar cuidado com a bitola do fio, e no caso dessas lâmpadas, dessas tomadas, eu também tenho que tomar cuidado com a bitola do fio. No caso das lâmpadas, o recomendado é usar um fio onde a NBR 5410 é expressa como o fio de 1,5, é recomendado para instalações de lâmpadas, e de tomadas o 2,5. Foi percebido que aqui nós não iríamos usar nem 1 ampere para aquela tomada de 10 amperes, que poderia chegar a 10 amperes. Então, nesse circuito eu não vou utilizar nem 1 ampere, certo? É baixo, só que pela norma ela diz que eu devo usar pelo menos um fio de 2,5. Então é muito importante que você, mesmo por estar iniciando estar iniciando na área, é bom sempre tomar cuidado e sempre agir segundo as normas, mesmo você não tendo tanto conhecimento sobre as normas, não tendo conhecimento sobre a não somente normas regulamentadoras, mas normas específicas como NR12, NR33, essas normas que as empresas hoje em dia necessitam e dão prioridade para esses prestadores de serviços que possuem essas normas, porque eles sim têm um conhecimento maior, eles sim sabem e conhecem o risco que pode ser, que pode acontecer no momento da instalação. Sempre tome cuidado com
o disjuntor. Sempre utilize os equipamentos de segurança. É bom sempre fazer a medição, não somente com a verificação no equipamento, mas também com o multímetro, verificando se essa potência que está sendo consumida é verdadeira, se é isso mesmo. E, e sempre agir com total zelo pelo equipamento, entendeu? Não, não, não é, não é visível ou recomendado usar cabos ou disjuntores maiores do que o necessário, né? Eu não vou fazer uma tomada que vai consumir 1 ampere, vou usar um fio de 6 milímetros. Então, sempre com zelo e com responsabilidade sobre aquilo, né? Porque você vai utilizar um fio grosso, onde você vai necessitar de um espaço maior na, 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 na na casa, né? Nas fendas da casa para colocar aquele fio e sem contar no gasto que você vai ter com esses fios, porque o fio grosso é consequentemente mais cobre e consequentemente um preço maior. Então é necessário sempre tomar cuidado com isso, que essas dicas estejam a fazer sendo um bom proveito para vocês. E nós vamos estar aí trazendo mais e mais recomendações para vocês.